comigo com as últimas informações que estão chegando, porque caiu o sigilo da operação. Quais são as evidências que a Polícia Federal tem contra Carlos Bolsonaro? Uma troca de mensagens de WhatsApp. Eu já te explico. Uma assessora do vereador Carlos Bolsonaro pediu ajuda ao então diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, Alexandre Ramagem, que hoje é deputado federal, em inquéritos relacionados à família Bolsonaro. Dá uma olhada, acho que a gente tem a conversa de WhatsApp para vocês. Está aí, ó, na sua tela. Essa conversa de WhatsApp, ela foi identificada no celular de Ramagem depois da quebra do sigilo telemático dele. E ela é a principal evidência que embasa a operação da Polícia Federal de hoje contra o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. É o que revela a petição do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Nessa troca de mensagens, a assessora Luciana Almeida envia uma mensagem pedindo ajuda, entre aspas, a Ramagem. E ele responde com os contatos da delegada Isabela Muniz e Muniz Ferreira. Essa delegada estaria responsável, a delegada de operações especiais, por alguns inquéritos envolvendo a família Bolsonaro, segundo a PGR. Para a PGR, Carlos Bolsonaro faz parte do que está sendo chamado pela Polícia Federal de núcleo político dessa ABIN paralela que teria sido criada no governo Bolsonaro. Vou aqui ler um trechinho do parecer do procurador Paulo Gonet. Aspas, Carlos Bolsonaro é tido pelas investigações policiais como integrante do que é chamado de núcleo político, de grupo, que é tido como organização criminosa atuante na ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, ao tempo em que era dirigida pelo hoje deputado Alexandre Ramagem. Olha, agora aproximou aí na sua tela, você consegue ver direitinho qual é a troca de mensagens. A Luciana Almeida diz, 11 de setembro, bom dia, tudo bem? Estou precisando muito da sua ajuda. E coloca ali os dados da Isabela Muniz, pedindo ajuda, então, à Ramagem. Lá em outubro, o Ramagem tinha respondido para ela, dito, muito obrigada, Luciana, não tinha visto sua mensagem, ficou para baixo, conte comigo, agora vamos eleger nosso presidente Bolsonaro. A defesa nega, diz que não teve acesso aos autos e que a operação está baseada apenas nessa troca de mensagens. Então, deixa eu dar a informação corretinha para vocês, que às vezes na correria a gente coloca alguma incorreção. A Luciana Almeida, assessora de Carlos Bolsonaro, ela diz, bom dia, tudo bem? Para o Ramagem, estou precisando da sua ajuda, e ela envia a Ramagem os dados da Isabela Muniz, que é a delegada de operações especiais. Não é ele que responde com isso, talvez eu tenha dito isso de maneira incorreta. É ela que envia as informações da delegada. E Ramagem, por enquanto, no que a gente tem aí na petição de Gonet, não responde nada. Ele tinha respondido antes, dando os cumprimentos a ela. Vamos lá, vamos fazer uma primeira roda de análise nesse caso. Quem está aqui conosco? Pedro Duran, Clarissa Oliveira e Jussara Soares. Já tenho meu time completo. Pedro, começo com você. Qual que é a sua avaliação sobre essa evidência? A PGR entende que é uma evidência concreta, que dava para basear uma operação de busca e apreensão. É uma assessora do vereador pedindo ao diretor-geral da ABIN, informando ao diretor-geral da ABIN que está precisando de ajuda e colocando lá os dados da delegada de operações especiais. A defesa diz... Vocês basearam uma operação apenas numa troca de WhatsApp? Que é uma reação exagerada, segundo o advogado do Carlos Bolsonaro. Raquel, boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o 360. Eu conversei agora com o Antônio Carlos Fonseca, ele me disse que entende que este único fato, ter provocado a operação de hoje, significa que houve uma reação exagerada por parte da Procuradoria-Geral da República, da Polícia Federal, enfim, e não via a necessidade de uma operação como essa, de apreensão de bens
telefones, computadores, documentos, apenas por causa dessa troca de mensagens que ele vê como um único fato. Mas também diz que vai esperar para ter acesso aos autos do processo para poder se manifestar. Agora, é muito estranho, Raquel, e você pontuou muito bem, que uma assessora de um vereador do Rio de Janeiro tenha contato direto com o chefe da Agência Brasileira de Inteligência. Então, de fato, é uma relação política que no dia a dia a gente não vê. Isso só prova que o Carlos Bolsonaro sempre foi muito mais do que um vereador. Ele sempre foi um conselheiro de primeiríssima linha do pai, do presidente Jair Bolsonaro, quando ocupava esse cargo. Ajudou a eleger Bolsonaro de 2016 para 2018, criando uma estratégia digital, permaneceu nos arredores do Palácio do Planalto em Brasília, inclusive acessando o Palácio do Planalto e fazendo interlocução, e avalizou a chegada de Alexandre Ramagem na ABIN, de quem Carlos Bolsonaro é amigo pessoal e deve ser o coordenador da campanha à eleição municipal do Rio de Janeiro neste ano. Então você percebe como as coisas estão conectadas e como o poder de Carlos Bolsonaro vai muito além do cargo ou da função de vereador do Rio de Janeiro, né, Raquel? Com certeza, Pedro Duran. E dando crédito aqui à nossa Thaís Arbex, que levantou para nós todos esses documentos com as suas fontes, a petição da PGR, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, agora que o sigilo foi levantado. E, Jussara, jogo a provocação do Pedro para você. Vai ter um duelo jurídico aí, da defesa dizendo que a operação foi embasada em algo ainda muito leve, muito pueril para toda essa devassa na vida do Carlos, e a Procuradoria falando que não, olha, é uma assessora de um vereador mandando uma mensagem para o diretor-geral da ABIN. Agora, o que não se pode duvidar é da influência de Carlos Bolsonaro. Boa tarde, Raquel, Pedro e Clarissa e todo mundo que está nos acompanhando nesse dia quente aqui. Como a semana começou daquele jeito, né? Aqui em Brasília, no Rio, enfim. Semana passada empalou essa semana, Jussara. Exato, uma semana a gente não tem nem respirando. No crossfit. Nem respirando. Raquel, seguinte, a avaliação ainda do entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro tem sido de insistir ainda naquela história de perseguição política desde a semana passada, que era o argumento que eles estavam usando ali para falar de Alexandre Ramagem. Mas agora tem esse elemento a mais, porque mira diretamente Carlos Bolsonaro. E daí a proporção, a gente consegue olhar essa operação de hoje de um modo muito diferente, porque é o primeiro integrante da família Bolsonaro que é alvo da operação da Polícia Federal e que investiga a ABIN paralela. Agora, Raquel, esse é um momento que, obviamente, os argumentos da defesa vai ser isso não é justificativa para poder fazer uma operação nesse sentido, mas as investigações estão avançando. E aí, mesmo que a defesa siga por esse caminho, quando a Procuradoria ela, autoriza também, essa operação, também tem um sentido de... Desculpa, Raquel, me perdi aqui. Mas vamos voltar. Não, claro, querida, se reorganiza, vamos lá. Vamos organizar aqui. A gente estava falando da família Bolsonaro, né, que sua pergunta, e sobre a repercussão dessa operação. Exato. A família, neste momento... política no entorno de Bolsonaro. Exato. A família Bolsonaro, neste momento, está ali reunida, vendo quais são os próximos passos. Como a gente está vendo, por que essa operação ela é importante? Porque ela mira, primeiramente, ali um integrante da família Bolsonaro, que é Carlos Bolsonaro, que é ali o filho sempre próximo de Jair Bolsonaro, que cuidou das redes sociais dele e era ali a mente pensante para todas essas ações. Tanto da estratégia de rede social, que ali tinha também uma ação que mirava muitos adversários, e essa ABIN paralela, que a primeira vez que isso vem à tona é quando o Gustavo Bebiano, que era o ex-ministro de Jair Bolsonaro, ali em 2020, já cita isso, que partiu de Carlos essa ideia de criar uma estrutura com um delegado e agentes da Polícia Federal, porque Bolsonaro não confiava no serviço de inteligência, não bastava para Bolsonaro.
Diante disso, apesar do que está escrito apenas na decisão, há outros elementos também que a Polícia Federal vem investigando. Agora, a gente precisa entender ainda, agora acabou de sair essa decisão, né, que autorizou essa operação de hoje de manhã, e aí para entender também quais são os novos elementos que serão apurados, né, e trazidos à tona a partir da apreensão de hoje. Lembrando que teve apreensão de equipamentos lá na Bahia com um militar que atuou na ABIN durante a gestão de Alexandre Ramagem e também essa operação ali nos endereços ligados a Carlos Bolsonaro. Raquel, a preocupação no entorno de Bolsonaro, que por mais que siga insistindo na tese de perseguição política, é justamente a não saber o que vem pela frente. Então, por isso que a gente observa essa cautela demasiada na justificativa, para poder responder prontamente essa operação. O que a gente tem visto agora, todas as declarações, primeiro, tentar ali afastar de que Bolsonaro e os filhos não fugiram dessa operação. Né? Isso a gente vai detalhar aqui ao longo dessa edição, mas foi a primeira resposta em relação a isso. Agora, vamos ver o que a Polícia Federal vai nos trazer, né? De mais elementos para saber se são infundados ou não tudo isso que está sendo apurado. Exato. Jussara, só um minutinho. Igor, coloca de novo para a gente a mensagem em tela, porque ela é o elemento novo que a gente tem. É o que acabou de surgir, é o que caiu o sigilo. E a gente pode ver que realmente, gente, ainda é uma coisa bem restrita. Derrubou o sigilo telemático do Ramagem. No momento em que o sigilo telemático dele cai, aparece essa evidência. Essa mensagem da assessora Luciana Almeida, assessora do vereador Carlos Bolsonaro, em que ela pede ajuda a Alexandre Ramagem, que na época era diretor-geral da ABIN. E ela diz: bom dia, tudo bem? Estou precisando muito de uma ajuda. E passa ali um tempinho e ela envia os dados da delegada da PF, a doutora Isabela Muniz Ferreira, da delegacia da PF de inquéritos especiais. Inquéritos número tal, número tal, entre parênteses, ela mesmo coloca envolvendo PR, sigla para presidente da República, e 3 filhos. Clarissa Oliveira, volto com você no mesmo ponto, que é o ponto que vai provocar muita controvérsia. Uma mensagem como essa seria suficiente para justificar uma busca e apreensão? Boa tarde, Raquel. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Jussara e todo mundo que está aqui com a gente. Olha, Raquel, me parece muito evidente que essa mensagem, ela aponta pelo menos 2 indícios que justificam uma investigação, tá? Uma investigação profunda e com alcance sobre Carlos Bolsonaro. A primeira delas vamos lembrar, a gente está falando muito pouco disso aqui, mas ele é um vereador. O mandato que ele tem, que foi dado pela população do Rio de Janeiro a ele, pretende que ele tenha uma equipe que trabalha pelo Rio de Janeiro. Não há nada de interesse do Rio de Janeiro, da população da cidade do Rio de Janeiro, em uma assessora paga com dinheiro público se preocupar com questões relacionadas à ABIN e a uma investigação que tem alcance sobre os familiares do ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso olhando da ótica da função dessa funcionária que está agindo sob ordens de superiores. Obviamente, ela responde a Carlos Bolsonaro, que é quem lhe dá esse emprego. Dito isso, a gente tem então a outra linha, que há uma auxiliar direta do filho do ex-presidente fazendo uma solicitação de informações ao presidente da ABIN sobre uma investigação em andamento que corre em sigilo. Então, sim, me parece que há elementos que justificam uma investigação aprofundada. Se é suficiente para que isso seja uma busca-apreensão, aí é outra história. E tanto é que o ministro Alexandre de Moraes, na sua decisão ali, elenca uma série de elementos que justificariam a operação de busca e apreensão.
Uma delas, por exemplo, um dos pontos levantados é o fato de que está se lidando aí com figuras que conhecem muito bem os sistemas de inteligência, dominam muito bem o fluxo de informações e, portanto, teriam uma capacidade maior, uma habilidade ali adquirida para eventualmente camuflar provas, camuflar indícios e daí a necessidade de essa busca ser feita dessa forma. Aí cabe à justiça entender se é ou não elemento suficiente para justificar uma busca e apreensão. Eu aqui na minha condição não tenho como fazer essa avaliação, mas que há necessidade de uma investigação aprofundada e que há, obviamente, no mínimo, um desvio de função relevante de uma funcionária do gabinete de um vereador do Rio de Janeiro, discutindo investigações contra a família do ex-presidente. Ela não deveria usar o tempo dela de trabalho para isso. Se ela estava fazendo isso dessa forma, tem algo que precisa ser apurado com mais profundidade. É preciso ter bastante atenção à mensagem, né? Ela coloca o número dos inquéritos e bota entre parênteses, envolvendo PR e filhos. Espera um pouquinho aí, time, a gente já volta, porque eu vou dar mais um pouquinho de bastidor sobre o que aconteceu hoje, como é que foram essas operações de busca e apreensão. Eu fiquei o dia inteiro apurando para dar para vocês a linha do tempo direitinho de tudo o que aconteceu. Vamos lá? Olha, a Polícia Federal hoje apreendeu 2 celulares e um computador do vereador Carlos Bolsonaro lá em Angra dos Reis. Também foram levadas anotações feitas ontem para a live da família Bolsonaro. O Bolsonaro fez ontem uma longa live ali rodeado por todos os seus filhos. Segundo a defesa do vereador, os agentes também apreenderam um celular e um notebook de um assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro que, segundo eles, não estava incluído no mandado de busca e apreensão. O filho do ex-presidente, Carlos, como a gente está explicando para vocês, é alvo de mandados de busca e apreensão nessa operação da Polícia Federal deflagrada hoje, que está mirando esse núcleo político da chamada ABIN paralela. A PF está investigando se Carlos recebeu informações que teriam sido apuradas por esse esquema clandestino de escuta e sobre as investigações que miravam a sua família. 2 equipes da PF estiveram na residência dos Bolsonaro em Angra dos Reis, lá na vila de Mambucaba. Angra dos Reis é um município enorme e vai tendo várias vilinhas ali ao longo das praias. A primeira equipe chegou às 6 horas da manhã e encontrou apenas o assessor de Bolsonaro. É essa primeira equipe que recolhe o tablet do assessor e o celular. Os agentes foram informados por esse assessor que o ex-presidente e seus filhos, Flávio e Carlos, tinham saído pouco antes, às 5h50, de lancha e de jet ski. Segundo o advogado Fábio Van Garten, que representa Bolsonaro, eles foram pescar. Van Garten me disse que eles estavam num local sem celular, que ele tentou falar com eles logo ali às 7 e pouquinho, não conseguiu e que só conseguiu contato com a família às 9h30 da manhã. A segunda equipe da PF chegou de helicóptero um pouco mais tarde. Bolsonaro só retornou à casa de Mambucaba com os filhos às 11 horas da manhã. É aí que a PF consegue apreender os 2 celulares e o computador do vereador Carlos Bolsonaro.